Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Hoje, o nosso palestrante é a nossa irmã Silmara Mello, que é daqui da Fraternidade, com o tema As Reuniões Espíritas do Livro dos Médiuns. Agora eu vou fazer a leitura do capítulo 86 do livro Fonte Viva. Estás doente? É a oração da fé, salvará o doente e o Senhor o levantará. Tiago, capítulo 5, versículo 15. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação, medicamentos, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e volta aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva, no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso e consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante, que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais dependes tempo valioso e longo, em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual, em teu favor, devoras as próprias energias, vítimas imprevidentes do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho, serve sempre. Essa passagem eu estava lendo agora, estava me lembrando de o que aconteceu comigo o mês passado. Quando eu me acidentei, quando eu fiz a cirurgia, eu não estava nem me curando do corpo. Eu precisei me curar da alma, do espírito. Eu precisei me curar internamente. Aí, o que é que eu fazia? Já que eu não podia sair de casa, aí eu assistia as palestras aqui da Fraternidade, assistia os evangelhos de Seu Aurélio, assistia os estudos de Silmara, de Soares, o que tinha, porque eu estava precisando de me alimentar espiritualmente. Eu estava me sentindo tão fraca, assim, como se eu estivesse pedindo socorro para alimentar minha alma. Não era nem meu corpo, porque meu corpo estava sendo medicado, mas minha alma estava muito frágil, eu estava me sentindo muito fragilizada. Aí isso aqui serve que eu estava para todos, né? Nós, né, que precisamos alimentar mais a alma,
psicológico do que tanto o corpo. Agora a prece para nossa irmã Lindaci. Vamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos. Senhor Jesus, te agradecemos por tudo de bom que tu nos concede, pelos evangelhos, pela esperança que é depositada em nós, pela certeza de dias melhores em nossas vidas, Senhor. Como é bom sabermos que, ao término da nossa jornada aqui terrena, estaremos em outra dimensão, buscando sempre a renovação espiritual. Abençoa todos nós que aqui estamos presentes e aqueles que não puderem estar conosco, Senhor, hoje, que eles possam também sentir a tua presença. Envolvido pela essa paz, pela certeza da presença espiritual dos nossos queridos amigos. Iniciando, como sempre, os nossos trabalhos, te agradecemos mais uma vez. Obrigado, Senhor. Que a tua paz permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a doce paz do Divino Mestre Jesus envolvam os nossos corações em muitas bênçãos de luz, de muita paz. E que nós, ao final, possamos daqui sairmos bem melhores do que quando aqui chegamos, na certeza do amparo, da assistência espiritual da casa. Em uma manhã de domingo, na União Espírita Baiana, José Petitinga, presidente à época, abriu o Evangelho ali no capítulo 10, Instruções dos Espíritos, Perdão das Ofensas. E ele falava de forma muito harmoniosa. Em um momento, quando ele faz uma pequena pausa, entra um homem de uma família muito conhecida, mas que estava em um processo de obsessão. Então ele se aproxima da tribuna e grita com Petitinga. Ele diz: maldito, quem és tu para trazer estas palavras, para querer falar da verdade? Você que tem uma larga fila de imperfeições. Aquelas pessoas que estavam ali ficaram em choque. José Petitinga, apesar de ter ficado pálido no momento, com muita calma, ele respondeu: tens razão, eu reconheço. O tema de hoje, que o caro amigo não ouviu, foi justamente sobre o perdão das ofensas. Ele ia continuar quando foi impedido por aquela entidade que disse: eu não estou falando das lições,
Estou falando da tua conduta moral. Quem é você? Trazendo informações, falando daquilo que não lhe toca. Eu desafio você, ou abandonar essa tribuna, ou então abandonar seus vícios morais. Aquela entidade perturbadora queria que todos acreditassem que José Petitinga fosse alguém que pregasse algo e fizesse diferente. Queria agredir a sua moral. E Petitinga, tratando ele como amigo espiritual, disse a ele: Jesus recomendou que confessássemos, falando aos seus discípulos. E o amigo me dá a oportunidade de fazer neste momento. Porque em nenhum momento eu tive a coragem de falar dos meus defeitos. Eu ainda estou na luta de vencer as minhas sombras, mas cada dia procuro me esforçar para melhorar. Quanto a abandonar o trabalho, nunca farei. Porque eu prefiro a condição de enfermo ajudando aos doentes do que ficar buscando a saúde para poder ajudar com eficiência. E Sueli Caldas-Schulter, no livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, traz essa narrativa de Manuel Filomeno de Miranda, que também está no livro Nos Bastidores da Obsessão, capítulo 11, As Agressões. E embora tomada todas as providências, vai nos dizer Sueli, da espiritualidade, pode acontecer situações difíceis, inesperadas. E muitos podem perguntar, mas por quê? A espiritualidade permite que essas coisas aconteçam? Não estariam os benfeitores protegendo a casa? Eu recordo que quando residia em Recife, houve um dia em que estava me preparando para assistir uma palestra à noite, que eu queria muito. Uma colega havia me chamado e eu disse, olha, vai depender do horário que eu saí do trabalho. Mas não deu para ir. Ela também não foi. E no dia seguinte, saiu em todos os jornais o assalto que teve na Casa Espírita em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, onde o palestrante ali falava, entraram os assaltantes, renderam a todos, foram todos ao chão, e uma trabalhadora da casa e um outro que também participava foram assassinados. E eu recordo que nesse dia eu cheguei na casa de uma cliente e ela disse, cadê a tua doutrina? Cadê os teus espíritos para proteger aquela casa? Eles não deviam estar protegendo?
E muitas vezes, situações difíceis, inesperadas, elas podem acontecer e servem como testemunhos necessários para que nós possamos evidenciar a nossa fé, a nossa confiança, a certeza do trabalho de Jesus, onde todos nós devemos nos colocar como fiéis servidores do Cristo, trabalhando, servindo, né? E aí surge uma pergunta. Quando nós saímos de casa, o que buscamos? Quando nos preparamos para vir à casa espírita, o que buscamos? Muitos podem dizer, eu busco a paz, porque dentro de casa está impossível. Nossa, a convivência com aquele familiar, com o filho, com o pai, enfim, está muito difícil. Então eu venho porque eu procuro a paz. Outros podem dizer, eu estou em tratamento, então faz parte do tratamento eu ir para a reunião. Outros podem dizer assim, hoje eu tive um dia daqueles, eu vou lá para o Bezerra tomar um passe para ficar melhor. Motivos são muitos. Todos são importantes. Mas a finalidade maior deve ser aquele em que nos colocamos à disposição para despertar o nosso coração, o nosso íntimo. Buscar o conhecimento e identificar aquilo que está dentro de nós que precisa ser burilado. Nos colocar nesse trabalho renovador, despertando o nosso coração para o verdadeiro sentido de aqui estarmos, neste planeta escola. E lembrando a questão 132 de O Livro dos Espíritos. Deus impõe a encarnação com a finalidade de nos fazer chegar à perfeição, ou seja, à felicidade, que é aquela que nos dará condições de viver em mundos mais avançados. Mas para chegarmos a essa condição, nós precisamos, afirmam os espíritos nessa questão, sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, passando pelas dificuldades, passando muitas vezes pelas dores, porque tem o objetivo de extrairmos lições de cada lição, de cada situação que nos acontece. E há muitos que se preocupam ainda, depois de já ter passado um tempo, sobre a redução de números de trabalhadores e frequentadores da casa espírita. É uma preocupação que ainda está no movimento espírita. Quando a gente lembra de Chico, ele ali no centro, sozinho fisicamente, o casal de amigos tinha viajado, morar em outra cidade, o seu irmão havia encontrado um trabalho à noite, ele não poderia estar mais ali com o Chico. Então o Chico pega o evangelho, coloca ali debaixo do braço e disse, eu vou embora.
E aí lhe aparece o seu mentor, Emmanuel. Ô Chico, para onde você vai? Como, Emmanuel? Para onde eu vou? Vou para casa. Você está vendo? Não tem ninguém aqui. Como é que a gente vai estudar o Evangelho? E Emmanuel disse, e nós, Chico, e nós também precisamos do Evangelho. Vá lá, faça prece, faça abertura, abra o Evangelho, leia, comente. Você não está vendo ninguém? Não é problema. E Emmanuel fez com que o salão ficasse repleto a visão dele, para ele saber que ele não estava sozinho. E vocês sabem que em todo local nós temos vizinhança. E às vezes a gente tem aquele vizinho, aquela vizinha, né, que gosta muito de reparar, né? Se a gente sai, que hora a gente chega, o que é que a gente está fazendo, deixando de fazer. E com o Chico não era diferente. E aí a vizinha estava de olho. Vem a irmã do Chico e ela diz, vem cá, teu irmão endoidou de vez. Tem que internar. Não é possível. Olha só, falando sozinho, tá aí há um tempão falando sozinho. Meu Deus do céu, vou lá. Se debruçou na janela. Ô Chico, com quem você está falando, Chico? E ele falou o nome da senhorinha lá. Mas Chico, ela morreu faz tempo. Ele disse, isso é o que você pensa. Ela está mais vivinha do que nunca. E o Chico continuou falando ali. Então, a gente vai para uma reunião espírita, por vezes vai ter 4, 5 pessoas, 10. Às vezes vai ter um pouco mais. Isso não importa. Porque ali também, aqui também, está cheio de irmãos em necessidade também. E eles são aqueles que foram antes de nós. Provavelmente, se amanhã todos nós desencarnarmos, a gente também vai procurar. A gente também vai vir aqui assistir as palestras. Então, eles nos antecederam. E nós, a diferença é que nós temos o corpo físico. Então, é importante lembrar que a doutrina espírita não é do movimento espírita. Não é a doutrina dos espíritas. É a doutrina dos espíritos. O espiritismo não é a religião do futuro. Ela é o futuro das religiões, independente dele. Uma senhora procurou o Chico, eu acho que eu já contei essa história, mas é bom contar. Ela estava muito angustiada, porque o seu marido ele era muito bom. Ele era um bom pai, bom filho. Não deixava faltar nada, ajudava as pessoas. Mas para ele tinha um defeito muito grande. E o defeito para ela era que ele não era espírita. Vejam só. E aí o Chico diz, minha irmã, se ele é tudo isso que você está dizendo, ele não precisa ser espírita de jeito nenhum. Já está bom demais. Porque o objetivo da doutrina espírita é a formação do homem de bem.
O que adianta você vir a semana toda à casa espírita e não se esforçar para ser espírita? O que nos diz Kardec no capítulo 17, item 4? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar suas más tendências e suas más inclinações. É pelo esforço que fazemos para hoje ser um pouquinho mais paciente, um pouquinho mais tolerante. Então, devemos assumir um compromisso maior com Deus. Onde está Deus? Dentro de nós. E esse compromisso, ele deve ser abraçado com muita alegria. Quando a gente recebe um convite para um jantar, as mulheres, nós mulheres, logo pensamos, que roupa eu vou? E aí a gente se prepara, a gente marca ali o horário, faz tudo antecipado para dar tudo certo, para nada falhar. E a gente vai ansiosa para o encontro, para o jantar. Mas ainda deve ser o nosso entusiasmo para as reuniões espíritas. Porque a gente vem receber o alimento espiritual. E esse alimento espiritual é o que vai nos fortalecer no nosso dia a dia. A gente vai lembrar. Nossa, eu gostei tanto da palestra de Andréia, da palestra de Aurélio, falou tanto da paciência. E eu estou aqui nesse trânsito danado, perdendo a paciência. Eu lembro que Haroldo Dutra Dias contava que ele estava com o seu filho no carro e um outro carro trancou. E ele já foi ali baixando o vidro para ele reclamar com o outro condutor. E aí o filho dele disse assim: pai, imagina se ele é aquele que assiste às tuas palestras. Ele fechou o vidro na hora. Então, diante de toda e qualquer situação, a gente deve respirar, contar até 3, morder a língua, tomar um copo com água, antes de agir por impulso. Lembrar do propósito da gente vir aqui semanalmente. Né? Então, lembremos que o objetivo da doutrina, das reuniões espíritas é justamente promover os estudos, nos incentivar à busca do autoconhecimento, nos incentivar a colocar em prática aquilo que a gente vai aprendendo. Olha a importância das reuniões espíritas, aclarar, nos ajudar a ampliar o nosso entendimento, a nossa maneira de enxergar as situações, o outro, o mundo. Kardec vai nos lembrar também no Evangelho, no capítulo 2, item 7, o Espiritismo dilata os pensamentos, nos apresentando novos horizontes. A gente vai saindo do estado de ignorância, da limitação, vai ampliando, vai compreendendo que ao invés de eu julgar o outro, eu olho as minhas falhas, porque todos nós temos falhas. Ninguém aqui é perfeito. A gente está no processo para um dia alcançarmos a perfeição. Mas enquanto aqui estivermos, se não estivermos em missão, a gente está aqui para aprender. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos estão nesse processo de aprendizado. Então, na casa espírita,
a gente sabe que ocorrem várias reuniões espíritas. Reuniões de estudos, reuniões mediúnicas, mas essas reuniões mediúnicas têm o seu horário marcado, é fechada, é uma reunião fechada, é para aqueles que estudam, que se preparam, normalmente formado pela maioria de médios ostensivos, ou seja, que tem alguma faculdade mediúnica, mas tem outros médios que também não têm, mas estão ali com médios de apoio, passista, mas é um grupo fechado. E Kardec, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 29, ele fala das reuniões gerais dentro da reunião mediúnica. E ele esclarece o porquê que ele deixou praticamente por último esse capítulo tão importante. Precisa ser estudado nas reuniões mediúnicas, onde há o atendimento espiritual, onde há esclarecimentos a espíritos sofredores, onde há também a preparação, a educação do médium, onde mostra ali a importância do médium estar no seu esforço, mais ainda de corrigir as suas falhas, de estar no compromisso do estudo, de ao final da reunião perguntar como é que eu estou saindo. Estou saindo melhor? O que é que me falta? O que é que está faltando? Mas a gente decidiu ampliar com relação às reuniões espíritas, trazer para nós todos. Porque na reunião espírita também nos mostra que o estudo apenas no campo intelectual não é o objetivo maior. Que precisa o estudo ser convertido em trabalho de amor, de caridade. Kardec afirma, fora da caridade não há salvação. Essa máxima resume o espírito, a essência das reuniões espíritas. Quando nós temos consciência que não basta participar fisicamente das reuniões espíritas, mas nós somos convidados a fazer em nosso dia a dia uma reunião constante com Jesus, através dos nossos pensamentos, o que estamos alimentando em nossa mente, através daquilo que alimentamos em nosso coração, através do que fazemos no nosso dia a dia, de seguir a regra áurea, passamos aos outros tudo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Essa é a regra maior. Fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito, tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratado, é estar na reunião constante com Jesus. Está na finalidade da reunião espírita. Não é? E qual é a melhor reunião espírita? A melhor reunião espírita não é aquela em que eu saio de casa para assistir um palestrante famoso. Não é. A reunião espírita é aquela que eu vou com a intenção de receber o alimento espiritual, independente de quem vai estar na tribuna falando. É quando eu me coloco receptivo
para receber as lições daquela noite. É quando eu me coloco no trabalho de ser colaborador da atmosfera da casa. Vai nos dizer, Dr. Bezerra de Menezes, também nessa obra, Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Logo no início ele vai nos dizer a importância da gente chegar na casa espírita e ficar com o nosso pensamento elevado, ter um cuidado com as conversas. A gente vem aqui, passa no máximo uma hora e pouquinho. Cuidado para a gente não ficar trazendo assuntos que pode não favorecer a atmosfera espiritual. Cuidemos para não tratar aqui de assuntos políticos. Cuidemos da gente não trazer fofocas. Eu sei que mulher não gosta de fofoca. Pouca, né? Pois é, a gente tem que ter o cuidado. Porque, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, nós também somos colaboradores. Olha que importância nós temos no trabalho. Todos nós que aqui chegamos, trabalhamos. Não é só quem vem à tribuna, não é só quem faz a prece, não é só quem dirige, não é só quem está na biblioteca, não é só quem limpa. Todos nós. Há uma equipe espiritual na porta para nos receber. Entram conosco aqueles que estão dispostos a ouvir. Está aqui neste livro. Por isso, ele nos pede para que mantenhamos as nossas vibrações elevadas. Para que, ao final, possamos dizer, sim, estou saindo daqui melhor do que quando aqui cheguei. Chico, certo dia, estava indo para o trabalho e, mentalmente, com a cabeça baixa, ele estava assim, meu Deus do céu, é muito trabalho que eu tenho. É a mediunidade, eu trabalho com passe, eu trabalho com as feiras, eu trabalho de juntar coisa, é o povo que me traz trabalho, é muito trabalho. Aí vem uns me trazem reclamações, outros querem que eu resolva tudo. E estava ele lá, resmungando, cabeça baixa. Adivinha quem aparece? Emmanuel. E aponta um lavrador que estava com uma enxada. Tá vendo ali, Chico? Aí, estou vendo, sim, senhor. Pois é, aquela enxada, ela não pergunta se o solo está seco, se está molhado, se está lamacento, se o lavrador bate sem querer na pedra. Ela apenas serve. Ela apenas trabalha, faz a parte dela. Chico, nós somos a enxada nas mãos de Jesus. Pare de reclamar e vá trabalhar. Não se queixe, não se lamente. Porque a enxada que foge do trabalho cai gravemente na ferrugem. Essa é a lei, diz Emmanuel. Cada um de nós somos a enxada nas mãos de Jesus. Então, diante de toda e qualquer dificuldade, seja ela qual for, lembremos que estamos sendo segurados pelas mãos de Jesus. E não lamentemos as nossas dificuldades. Como afirma o apóstolo Paulo, a nos
exercitar a alegria, incentivando-nos, diz, em tudo dai graça. Alegremos-nos pela oportunidade de passar pela dificuldade terrena, segurados pelas mãos de Jesus. Conta-se que um trabalhador perguntou ao mentor espiritual que estavam recebendo as pessoas na casa espírita: como é que vocês conseguem ver quem chega? E esse trabalhador iniciante estava ali preocupado, né? E o benfeitor sorriu e disse: é que nós não vemos apenas pessoas, nós vemos a luz dos pensamentos. Alguns chegam carregando flores invisíveis, através das orações, através do bem que faça, através do esforço por se melhorar. Porém, outros ainda carregam apenas os espinhos da irritação, das queixas, das lamentações, da inveja, do ciúme, da maledicência. Mas todos são acolhidos. E cada um contribui para a atmosfera com aquilo que traz. Então, o Centro Espírita não é um lugar onde apenas nós recebemos, mas é um lugar onde também nós somos convidados a aprender, a trabalhar, servindo com Jesus. Um senhor dizia: eu venho para a reunião espírita já há mais de 20 anos. E aí o amigo perguntou: e o que mudou na sua vida? E ele ficou assustado com essa pergunta. Ele disse: nossa, eu não tinha pensado nisso, mas agora eu vejo que ainda continuo impaciente, ainda continuo intolerante, ainda não consigo perdoar. E aí o amigo sorriu e disse: meu irmão, não basta entrar na sala iluminada. É preciso acender a vela em nosso quarto íntimo, para que possamos, através da exemplificação, iluminar outros corações. Então, que possamos voltar para os nossos lares, não apenas levando conosco os encontros com amigos, com corações fraternos, os reencontros, mas acima de tudo o compromisso de fazer do nosso dia a dia uma continuidade da reunião espírita em nossas atitudes, em nossas emoções. E não tenhamos dúvidas que assim estaremos reunidos com Jesus, onde quer que estejamos. Que o Mestre Divino abençoe a todos os corações que aqui se encontram. E que todos nós possamos retornar para os nossos lares mais reflexivos,
sobre as nossas ações. Muita paz. Agradecendo a presença de todos e da nossa palestrante, nossa irmã Silmara, pela palestra maravilhosa de hoje. Na próxima quarta-feira, dia 29, a palestra com nosso irmão Elke Carvalho e o tema: Se alguém vos bater na face direita, apresenta-lhe também a outra, do livro Evangelho segundo o Espiritismo. A campanha do Quilo ocorre todos os domingos, os interessados falar com o seu Sebastião. Aqueles também que puderem contribuir para a sopa, que ocorre todos os sábados, falar também com o seu Sebastião. Com alimentos, colaborar com alimentos, com osso para a sopa, falar com o seu Sebastião. Espiritismo no ar, às 8 horas da manhã, ao vivo pelo canal do YouTube. Apresentação Soares e Silmara, respondendo perguntas, trazendo notícias do movimento espírita. Estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, às 15 horas, online, em nossa página Facebook, pelo YouTube, Conexão para a Luz. Facilitador José Soares. Estudo ESD, às 16 horas, estudo sistematizado da doutrina espírita, facilitador, Sr. Aurélio Gama. Todas as segundas, com Rubens Ferreira, esclarecimentos sobre as passagens do Evangelho, tratamentos e passes. Estudo do projeto Espiritizar, a programação da quinta, às 17h30, online, em nossa página do Facebook, pelo canal do YouTube, Conexão para a Luz, facilitador José Soares. E estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, às 8h30, online, em nossa página do Facebook e no canal Extraindo Lições, facilitadora Silmara Mello. Agora a oração com nossa irmã Lindaci. Depois dessa palestra, né, só precisava fechar os olhos, né? Mas vamos fazer a nossa prece. Divino Mestre Jesus, graça te damos, Senhor, por mais uma oportunidade desse encontro. Ilumina nossas mentes, para que possamos compreender melhor o sentido real da nossa existência terrena. Abençoa aqueles que estão em sofrimento sem compreender. Protege aqueles, Senhor, que ainda estão caídos pelos vícios. Ilumina aquelas mães que sofrem com seus filhos presos. Que o teu amor seja uma constante na vida de cada um, para que eles possam compreender que tudo aqui é transitório. E mais na frente, com certeza, Senhor, teremos a alegria de estarmos bem. Que todos nós que estivemos aqui essa noite possamos voltar aos nossos lares com esse sentimento de amor e de gratidão a Ti, abençoando-nos sempre e agradecendo aos mentores espiritual também desta casa. Damos por encerrados os nossos trabalhos, Senhor, Te agradecendo. Obrigado, Senhor. Nos conforte sempre e nós estaremos sempre buscando este caminho. Muita paz para todos nós. Que assim seja.